Eu quero passar nesse momento aqui um PowerPoint que fala um pouquinho sobre essa questão da marcha dos desqualificados. Na verdade, eu estou dando esse título, a marcha dos desqualificados, mas é um relatório de uma comissão pastoral. Eu tive acesso a esse material quando nós estávamos lá nos Estados Unidos procurando um pastor para substituir o pastor americano que trabalhava no nosso time. E estava muito difícil. Então nós montamos uma comissão de procura pastoral e alguém me mandou, um dos americanos me mandou esse material em inglês e eu traduzi para o português, porque eu achei fantástico para a gente poder perceber exatamente como Deus nas Escrituras Sagradas usou as pessoas. Então essa comissão pastoral, ela então foi nas Escrituras Sagradas para tentar descobrir se na Bíblia tinha alguém que era qualificado para o ministério. Vamos ver qual foi a reação da igreja. Então lá, relatório da comissão de busca de um novo pastor. Depois de alguns meses de pesquisa, a comissão de procura de um novo pastor para a nossa igreja não tem um relatório muito encorajador para dar. Infelizmente não temos sido hábeis para encontrar um candidato adequado à nossa igreja, embora estejamos considerando ainda um deles. Nós apreciamos todas as sugestões dos membros da igreja e temos tentado contato com cada um dos que foram sugeridos. Temos mantido contato através de entrevistas, referências, e o relatório a seguir é confidencial e faz referências a esses candidatos. Então vamos ver os candidatos. Primeiro candidato, Adão. Adão é um bom homem, mas tem problemas com sua esposa. Uma das informações que tivemos nos afirma também que ele e sua esposa gostam de ficar andando nus entre as árvores da floresta. Então isso não presta, né? Vamos ao próximo. Noé. Foi pastor durante 120 anos. Mas olha aí, não há sinais de que alguém tenha se convertido. Não é desesperador? Além do mais, ele é tendente a estabelecer projetos irrealísticos e a grandes construções. Então isso não serve também. Vamos ao próximo. Abraão. Embora as informações nos relatem que ele tenha problemas sérios com sua esposa, os fatos parecem mostrar que ele nunca dormiu com a mulher de outro homem, embora tenha oferecido sua esposa para dormir com outro homem. Então esse aqui, como candidato a pastorado, também não vai prestar. Vamos a José. É um grande pensador, mas é muito convencido, crê em interpretação de sonhos e tem no seu histórico um registro de que já esteve preso. Então esse candidato não vai servir para nós também. Vamos então a Moisés, um homem modesto e manso, mas pobre em comunicação, algumas vezes é até gago. Algumas vezes se torna irascível e age intempestivamente. Alguns afirmam que suspeitam que ele teve que sair correndo de um lugar sob suspeita de assassinato. Então esse candidato aqui não serve para nós também. Vamos ao próximo, Davi. O líder mais proeminente que descobrimos, mas ele tem uns filhos problemáticos e teve um caso com a esposa do seu vizinho. Esse não presta para nós. Vamos ao próximo, Salomão. Grande pregador, mas é mulherengo e nunca deveria ter se envolvido com tantas esposas. Elias também não, porque é tendente à depressão, desaba quando está sob forte pressão. Oséias, não dá certo também. Olha aí, olha o perfil desse rapaz. Uma pessoa amorosa, um pastor amoroso, mas não deveria estar no ministério com uma esposa que ocupa aquela profissão. A Bíblia diz que a mulher dele era mulher que se tornou prostituta, então não dá certo, né? Vamos a Débora. Débora definitivamente não pode ser. Mulher, precisa dizer mais alguma coisa? Mulher, então essa mesmo não pode ser pastora. Vamos ao próximo. Jeremias, emocionalmente estável, alarmista, negativista, sempre se lamuriando. E fomos informados que certa vez ele fez uma longa viagem para enterrar sua cueca num banco de rio de outro país. Está na Bíblia, viu gente? Não é invenção não, está nas Escrituras. Se você não achou, pode procurar que você vai achar. Isaías, você está brincando? Este afirma ver anjos ao redor da igreja. Além do mais, tem problemas com a sua linguagem, que é uma linguagem muito metafísica e muito escatológica. Jonas, definitivamente não dá. Recusou o chamado de Deus para o ministério, foi forçado a obedecer quando um grande peixe o engoliu. Ele nos contou que o peixe mais tarde cuspiu perto do lugar em que ele precisava pregar. Depois desses relatos, desistimos. Vamos ao próximo, Amós. Amós é muito rural, muito rude nas suas declarações. Se ele tiver algum treinamento no seminário, pode se tornar um candidato promissor, mas é uma pessoa que tem preconceito contra a gente rica. Talvez seja mais apropriado para uma congregação de pessoas pobres. Então para nós não serve. Vamos lá, mais um. João, olha que crise. Diz que é batista. Aí complicou, né, meu querido? Diz que é batista, mas definitivamente não se veste como um batista. Gosta de dormir ao ar livre por meses sem fim. Tem uma dieta estranha e sempre usa uma linguagem agressiva contra outros líderes denominacionais. A Bíblia diz que ele comia, se alimentava de gafanhotos e mel silvestres. Vamos ao próximo, Pedro.
Uma pessoa simples demais, além do mais, tem um temperamento forte, chegando às vezes até a amaldiçoar. Teve um problema sério com Paulo em Antioquia e é agressivo. Então esse não presta para nós. Vamos ao próximo. Paulo é um líder executivo clássico, além de ser um bom pregador. Contudo, não tem muito tato no trato com as pessoas. Não conseguiu perdoar um líder novo no seu ministério por ter falhado e costuma ter uma tendência de pregar a noite inteira em longos e intermináveis sermões. A Bíblia diz que um dia estava pregando um sermão muito longo e Eutico, um rapazinho que estava lá assistindo o culto, meio dormioco, né? Caiu lá e morreu. Foi um negócio complicado, né? Então, esses sermões longos aí não vai dar certo. Próximo, Timóteo. Timóteo é muito menino, novo demais, então não dá certo. Vamos ao próximo. Jesus. Muitas vezes é uma pessoa bastante popular, mas quando a sua igreja cresceu muito, chegando a 5.000 pessoas, resolveu deixar a igreja com os líderes subalternos. Raramente permanece no mesmo lugar por um longo tempo e obviamente é solteiro. Então, antes de passar ao próximo, só sobrou agora um, né? Vamos olhar? Ok, temos Judas, uma possibilidade. Suas referências são sólidas, ele é conservador, ele é atento às coisas que acontecem ao seu redor, tem boas relações com pessoas de outras denominações, sabe administrar o dinheiro. Pode passar. Nenhuma referência ao Floriano, mas é tesoureiro, né? E aí eles terminam dizendo: nós o convidamos para pregar no próximo domingo em nossa igreja, estamos esperançosos quanto ao seu nome. Percebe, gente? Essa é a marcha dos desqualificados nas escrituras sagradas. Dá para perceber? Deus não está querendo chamar pessoas plenas. Deus está querendo chamar pessoas que Ele pode agir por meio delas, ainda com suas limitações. Todos esses homens aí foram grandes homens de Deus. Nenhum deles era perfeito. Há uns dias atrás eu tive acesso a um livro do Lourenço Rega, que dizia que o título do livro é Proibido a Entrada de Pessoas Perfeitas. Achei interessante, ele falando que a igreja deveria ter na placa dela essa faixa dizendo proibida a entrada de pessoas perfeitas. Alguém até já sugeriu o seguinte: se você está procurando uma igreja perfeita, por favor, quando achar, não fica nela não, porque você vai estragá-la. Então, nós não podemos nunca ter essa ideia de uma igreja perfeita, de lugar, mas é uma coisa bonita que acontece nas escrituras sagradas. O apóstolo Paulo fala, na segunda carta aos Coríntios, o seguinte: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Deus não está procurando pessoas plenas, mas Deus está procurando pessoas disponíveis para a sua obra. O que é que você tem na mão? Traz isso que você tem às mãos para apresentar a Deus. Traz o pouco que você tem, deixa Deus multiplicar. Não é assim que Deus faz nas escrituras sagradas? Quando tem que ocorrer um milagre na casa daquela mulher, que desesperançada vê os credores chegando e batendo a porta, e ela não sabe o que fazer, ela procura o profeta e diz: olha, estão levando os meus filhos como escravos, o que eu faço? E ele diz: o que é que você tem em sua casa? E ela disse: eu tenho apenas uma botija de azeite. Então ele diz: me dê essa botija de azeite e reúna todas as vasilhas na sua casa. E aí então a botija de azeite começa a ser derramada sobre as outras vasilhas, enchendo os recipientes, abençoando. Ela só tinha uma botija de azeite, e Deus transformou isso num grande milagre nas mãos dele. A Bíblia nos fala que quando Jesus multiplicou os pães, ele também se encontrou com um rapazinho que tinha 5 pãezinhos e 2 peixes. E André faz uma pergunta muito interessante: o que é isso para tanta gente? O pouco que você tem, quando disponibilizado para Deus, se torna muito. A matemática de Deus, ela é diferente, e Deus está interessado em pessoas que tenham alguma coisa às mãos, para Ele transformar isso que você tem nas suas mãos em um grande milagre. O que você tem nas mãos? Você não gostaria de apresentar isso a Deus como um projeto de vida seu?